Estudo Bíblico 9. A verdade sobre a morte. A morte é uma inimiga cruel. E a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. O assunto da morte tem sido um mistério que muitos tentam decifrar. Muitos têm especulado sobre o estado dos mortos. Para onde eles vão? Existe consciência na morte? Será a morte o fim ou apenas um estágio, uma passagem para outras vidas? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Vejamos o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos entender a origem da vida. O homem é formado por dois ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses dois elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses dois elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro no capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16, que a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis capítulo 3, verso 4, que a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Essa ideia foi propagada ao longo dos séculos através de influências pagãs e introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja absorveu o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis 3, verso 19 declara: porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7 diz que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era e o espírito volte para Deus que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico ruach, ou nechamar, e do grego pneuma, é empregada centenas de vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e outras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17.
O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida, e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus. Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto, não podem se comunicar com os seres vivos e nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição, a ressurreição da vida? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, declara: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o ser humano pecou, perdeu a imortalidade, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitarem como Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão a alegria indescritível por ocasião de sua vinda. Desfrutando felicidade plena, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua palavra, e desfrute pela fé a esperança da imortalidade.